Então, o que a gente já viu até agora na geometria? Primeiro, os conceitos primitivos, que são ponto, reta e plano. Esses são chamados conceitos primitivos. E nós vimos também o que é semi-reta e o que é segmento de reta. Vimos também, para relembrar, como que a gente dá nome para essas coisas. Nós utilizamos para pontos letras maiúsculas, por exemplo, A, B, C, P, Q, qualquer letra maiúscula. Para retas, usamos para dar nome para as retas as letras minúsculas, por exemplo, R, S, T. E para as semi-retas, você pode usar também letras minúsculas, R, S, T, W, o que você quiser. Agora, o ideal é usar a outra nomenclatura, que é colocar a origem da semi-reta, um ponto qualquer da semi-reta, X, B, qualquer ponto. E colocar aqui uma setinha para indicar quem é origem e quem não é origem, né? E para os segmentos de reta, utilizamos essa nomenclatura aqui. Pegamos os dois extremos do segmento de reta, por exemplo, A e B, e colocamos um tracinho aqui. Então, segmento de reta AB é desse jeito. Agora, beleza, já dá para fazer algum problema com isso? Não! Olha só tem aqui menos de 15 minutos de aula. Ainda não dá para fazer problemas só usando isso. Só se fosse um problema que não é um problema. É uma questãozinha para perguntar como que a gente dá nome aos pontos. Mas isso é muito bobeira, né? Desse jeito nem aparece nas provas. Agora observe o seguinte, aqui eu estou utilizando essas duas coisas. Como que a gente chama? Conceito primitivo? Não, conceito primitivo são esses aqui. Ponto é um conceito primitivo, reta é um conceito primitivo e plano é um conceito primitivo. Já isso aqui não é um conceito primitivo, por quê? Porque são elementos que você pode definir a partir de conceitos anteriores ou a partir de elementos anteriores. Por exemplo, a semi-reta, você pode dizer o que é uma semi-reta usando esses conceitos aqui. Toma-se uma reta, toma-se um ponto dessa reta e pega-se para um lado ou para o outro, né? Então você, na verdade, utiliza aqui o que a gente chama de definição. Na geometria, quando você fala em definir, significa dizer o que é, dizer em que consiste, utilizando elementos anteriores. Aqui, os únicos elementos anteriores que a gente tinha eram esses três aqui. Eram o quê? O ponto de partida da geometria, o início, a madrugada da geometria, né? Então, uma vez que você parte de concordar com a existência desses conceitos, você cria novos conceitos. Então, aqui se chama definição. Você já ouviu falar em propriedade? Com certeza você já ouviu em outras partes da matemática falando em propriedade. A propriedade é uma coisa que você está afirmando que ocorre em determinadas condições. Eu vou dizer uma propriedade aqui. Olha essa propriedade. Dados dois pontos, é possível traçar uma única reta passando por esses dois pontos. Isso não é uma invenção, isso não é um conceito primitivo, isso não é uma definição em função de coisas já existentes. Você está dizendo aqui uma característica desses elementos aqui. Essa característica é uma propriedade. Então, não vou mostrar propriedades ainda, eu só estou dando aqui um exemplo e fique atento que lá na frente vão aparecer várias propriedades. A geometria começou assim, começou com conceitos primitivos, algumas definições desses elementos e mais definições ainda que a gente precisa. Isso aqui não dá para nada,
E depois vamos ver propriedades que relacionam esses elementos aqui. Agora, você reparou que eu não falei o que é um ponto, o que é uma reta e o que é um plano? Aqui eu falei o que é. Por exemplo, o segmento de reta é uma região de uma reta compreendida entre dois pontos. Isso é uma definição. Então, você se baseia naquilo que você já tem para chegar nisso. Agora, aqui, eu só fiz um desenhozinho e você acreditou? Um ponto, uma reta e um plano é como se fosse um infinito aqui passando por essa folha de papel. O conceito primitivo, ele é assim. Cuidado que isso pode ser questão teórica de prova. O conceito primitivo é um conceito inicial de uma teoria matemática, no caso aqui é geometria, mas isso também tem na álgebra, tem na aritmética. Conceitos primitivos são elementos iniciais de uma teoria que a gente toma como correto sem necessidade de prova ou de definição. Aquilo ali é assim, do nada apareceram esses elementos e você tem que aceitar eles. Observe que isso é um conceito bem abstrato e até filosófico. Eu não vou ficar estendendo essa conversa filosófica sobre isso aqui. Eu só quero que vocês aceitem a existência desses elementos aqui, chamados de conceitos primitivos. Aí, a partir disso, nós demos a definição de novos elementos que foram criados a partir disso, e agora vamos apresentar alguns elementos novos e algumas já começando com algumas propriedades. Esse outro assunto aqui se chama posições relativas entre retas e pontos. Vamos ver primeiro aqui com pontos. Comecemos com um ponto aqui que eu vou chamar de ponto A. É um ponto sozinho. Agora eu vou colocar aqui um segundo ponto nessa figura. Coloquei um segundo ponto. Tá próximo dele, né? Tá, podia estar mais próximo, podia estar mais longe. Quando a gente coloca pontos com essa disposição, existe uma distância entre eles. Então, presta atenção que eu já usei aqui a palavra distância. Intuitivamente, você já sabe o que significa distância, mas geometricamente eu vou ainda definir o que significa isso. É exatamente o que acontece na vida cotidiana, distância entre dois pontos. Quando você tem uma distância entre dois pontos, desde que essa distância não seja zero, esses pontos aqui recebem o nome de pontos distintos. Distintos significa diferentes. Ao contrário disso, você poderia colocar dois pontos que não são distintos. Assim, eu tenho o ponto A, e aí eu coloco um ponto B exatamente em cima do ponto A. Assim. Um ponto caiu em cima do outro. Nesse caso aqui, esses pontos estão juntos, estão colados. É como se fosse o mesmo ponto. Para efeitos práticos, é como se fosse o mesmo ponto. Nesse caso aqui, a gente chama esses pontos de coincidentes. Quer dizer, a posição de um coincidiu com a posição do outro, né? Então, isso aqui é um caso, é uma exceção. Normalmente você vai ter muitos pontos espalhados ao longo do plano, espalhados ao longo de retas, mas eventualmente você pode ter um ponto em cima do outro. Isso pode acontecer, duas coisas ocuparem o mesmo lugar no espaço? Na geometria pode, porque essas coisas aqui são abstratas. Elas são como se fossem imaginárias, né? Então, um ponto por cima do outro, isso se chama de pontos coincidentes. Quando os pontos não estão desse jeito, seria a posição mais geral, é isso aqui, pontos distintos. Agora, eu vou só lembrar aqui, aquela primeira propriedadezinha que eu falei ainda agora, é de colocar uma reta passando por dois pontos. Quando você tem dois pontos distintos, por esses dois pontos aqui, é possível passar apenas uma única reta.
Então, isso aqui é uma propriedade. Vou enunciar essa propriedade aqui. Propriedade seria assim: dados dois pontos distintos, é possível traçar uma única reta passando por ambos. Tá claro? Então, isso aqui é uma propriedade. Ó, essa propriedade tem nome, mas aqui, nessa parte inicial do curso, eu não vou ser exigente a partir de dar nomes para todas as propriedades. Eu vou apresentar de uma forma mais simples. As questões de geometria normalmente são para fazer algum cálculo. Tem lá um círculo, um triângulo, pede para você calcular uma medida, calcular uma área. É isso que é cobrado. Aqui eu podia traçar várias retas passando por esse ponto. Aqui também podia traçar várias retas passando por esse ponto. Mas reta passando simultaneamente por esse ponto e esse ponto, só existe uma. Que é essa aqui. Então, isso aqui é um exemplo de propriedade que é enunciada para você no seu estudo de geometria, que vai ficar de início deixada sem demonstração, porque isso aqui já é suficiente para você resolver problemas.